Meus irmãos, neste momento, nós vamos convidar as nossas professoras, com as nossas crianças à frente, nós vamos orar por elas, e elas estarão saindo. E logo em seguida nós estaremos passando a palavra ao pregador desta noite. Vamos curvar a nossa fronte e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos mais uma vez pela bênção neste momento de não só podermos adorar o Teu nome, mas acima de tudo de ouvirmos a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que Tu abençoes as professoras, que o Teu Espírito possa usá-las na Tua palavra para falar ao coração desses pequeninos. Bem como o Senhor também nos abençoa ao abrirmos a Tua palavra e ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, a nós que aqui ficamos. Que o Senhor possa abençoar o pastor Ronaldo Vasconcelos, que ele possa ser instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, para falar aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir e aquilo que é a Tua vontade revelada na Tua palavra para as nossas vidas. Nós te oramos de forma a clamar que o Senhor nos ajude a vivermos esta palavra e a glorificarmos o Teu nome e testemunharmos do Teu nome nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus é que nós te oramos e te agradecemos por tudo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós temos o prazer e a alegria de, para encerrar estes 6 domingos da família, e temos conosco o pastor Ronaldo Vasconcelos. Ele está com a sua esposa Hendrika e também os filhos e também a sua mãe Eliana. Eu vou pedir para eles ficarem de pé, eles estão aqui na parte bem da frente. Que Deus possa abençoá-los ricamente, que Deus possa também usar o pastor Ronaldo. Sejam muito bem-vindos, possam ficar bastante à vontade no nosso meio. Que o pastor Ronaldo também se sinta em casa, à vontade, que nós possamos ouvir a palavra do Senhor. É uma alegria muito grande para vocês terem uma ideia da importância, da profundidade, da bênção que é o pastor Ronaldo. Pastor Augusto Nicodemos aceitou ser sogro dele, tá certo? Você vê como ele é importante. Você está pensando que eu estou falando do pastor Augusto Nicodemos, né? Foi meu professor. Não. É do pastor Ronaldo mesmo, né? Eu estou querendo aprender com ele também, beber dele. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite, que possamos estar com o coração aberto, os nossos ouvidos atentos, possamos ser desafiados por Deus a cumprirmos e vivermos a sua palavra. Que o Senhor possa usá-lo para a glória do Senhor. Amém. Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. É um prazer, essa noite, estar com os irmãos, trazer a palavra de Deus para a meditação da igreja. Para mim é uma alegria estar hoje pregando aqui, na Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, essa igreja histórica, e também podendo aceitar o convite do pastor Petrônio, já que agradeço o convite, uma honra, privilégio estar aqui com os irmãos, também ao conselho desta amada igreja. Ele que foi aluno do reverendo Augustus, mas eu fui aluno dele. Então, ficamos aí empatados. Então, para mim, é uma alegria realmente estar aqui com os irmãos e poder trazer a mensagem do Senhor. Por isso, eu peço à amada igreja que abra a Escritura no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nossa meditação estará dos versículos 8 até o 24. Versículo 8 ao 24 será o objetivo de nossa exposição dentro desse tema maior que tem sido proposto nos últimos domingos aqui na igreja, retratos de família. Hoje vamos verificar um retrato de uma família um pouco diferente, talvez daquela que geralmente nós esperamos encontrar nas paredes da sala. Vamos ouvir a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8.
Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo. Vá e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disto, o filho da mulher, dono da casa, adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, e entregou à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Vamos orar. Senhor, nós te suplicamos que o mesmo Espírito que inspirou as palavras do autor, do narrador, que inspirou, Senhor, o teu servo Elias a profetizar, também hoje, ilumine-nos para compreendê-la, para, ó Deus, crer nela e sairmos aqui transformados por ela, mediante a tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos observado em nosso país que as estatísticas apontam um crescimento considerável daquilo que pode ser chamado de famílias não tradicionais. Famílias que não se enquadram dentro de uma estrutura pai, mãe e filhos. Isso se dá por uma diversidade de motivos. Motivos tais como os problemas do pecado envolvendo divórcios, envolvendo o sexo fora do casamento, envolvendo a viuvez, como é o caso que aqui observamos, envolvendo uma diversidade de problemas sociais. E
é claro que nós não acreditamos que esse tipo de estrutura deva ser, de algum modo, estimulada ou louvada. Ao mesmo tempo, precisamos considerar a realidade dos fatos. Precisamos considerar que quando nós lidamos com a vida como ela é, nós lidamos com muitas e muitas estruturas familiares que não são exatamente aquelas mais tradicionais. Muito pelo contrário, nós podemos observar, como eu disse, um crescimento dessas famílias e nós poderíamos dizer até mesmo um crescimento de famílias disfuncionais, onde há conflitos, problemas, uma diversidade de pecados internos que fazem com que, seja por um problema de ausência, seja por um problema de presença pecaminosa dentro da estrutura familiar, nós veremos ou vemos famílias cada vez mais disfuncionais, cada vez perdidas. E a pergunta que podemos fazer quando nós estamos meditando na palavra de Deus, especialmente no tema da família, é: será que a palavra de Deus, de algum modo, se aplica a essas estruturas familiares que não são aquelas como tradicionalmente vemos nas propagandas de margarina? Será que nós podemos pensar que Deus tem algo a dizer a uma mãe solteira com o seu filho? Será que Deus tem algo a dizer a um pai divorciado que quer trazer seus filhos à igreja enquanto sua ex-mulher não o quer? Será que Deus tem algo a dizer a uma viúva, a um órfão? Será que Deus tem algo a dizer a essas estruturas familiares não tradicionais? Quando nós observamos o texto que acabamos de ler, nós procuramos observar esse início do ministério do grande profeta Elias. Elias, sem dúvida alguma, é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. É aquele que Deus resolveu usar como seu instrumento de modo assombroso e muito poderoso. Se os irmãos não conhecem a história de Elias, eu os desafio a depois lerem um pouco mais sobre esse grande profeta que foi chamado por Deus para profetizar num dos piores períodos da história de Israel. Como os irmãos devem lembrar, no período dos filhos de Salomão, houve a divisão dos reinos. E enquanto havia um grupo que se estabeleceu no reino do sul, reino de Judá, um outro se estabeleceu ao norte de Israel, aqueles que se sediaram ali em Samaria. Para estes, no entanto, os reis foram cada vez piores. E se você lê a história do reino do norte, se você lê a história de Israel, você se assombra com o nível de perversidade que os reis pregaram e vivenciaram naquele momento, naquele lugar. Eram coisas terríveis. E um rei era morto pelo seu sucessor. E assim as coisas iam, até que chegamos em Acabe. Acabe, rei de Israel, tomou o trono e casou-se com Jezabel, profetisa de Baal, filha do rei de Sidom. Sidom era uma região ao norte de Israel, onde havia o culto a Baal, esse deus, esse ídolo, que era adorado por esses povos na expectativa de chuva. Era o deus da chuva, portanto, o deus que trazia a fertilidade dos campos. No entanto, eles criam que, por vezes, Baal era aprisionado pelo Deus da morte. E esse Deus da morte continha Baal e por isso as chuvas não vinham e a seca, portanto, tomava os campos daquela região. É nesse sentido, portanto, que nós vemos o chamado do profeta Elias, que é chamado por Deus inicialmente, se você voltar um pouquinho os versículos, verá do versículo 1 ao versículo 7, o momento em que Deus, por meio do seu profeta, instaura uma grande fome na terra. E Elias, portanto,
anuncia que não haveria chuva até que Deus voltasse a desejar assim. É interessante, se você olhar o texto, por exemplo, do versículo 1, a profecia de Elias a Acabe diz o seguinte: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Enquanto que Baal era aprisionado pelo Deus da morte, o Deus que vive conteve as chuvas pelo seu poder. É interessante observar isso porque nós estamos vendo que o ministério de Elias se dará exatamente através de uma grande batalha entre as forças do império de Acabe, juntamente com Jezabel, em adoração a Baal e outros ídolos, e o poder de Deus, levando um profeta como Elias. E vocês podem observar depois a história de Elias, que nem sempre tão corajoso, nem sempre tão convicto, mas pelo poder de Deus, estabelecendo a vontade do Senhor naquele lugar em que havia tanta perversidade. É nesse contexto, portanto, que Deus ordena a Elias que ele vá a Sarepta, que ele vá ao encontro de uma viúva. Elias havia sido sustentado por Deus, pela palavra de Deus, através de corvos e de um ribeiro ali no Jordão. Mas agora, tendo secado esse ribeiro, Deus dá uma nova ordem a Elias. Elias precisava caminhar um pouco mais. E ele se encontraria, portanto, com uma família. E essa família é quem o daria sustento. Nessa noite, irmãos, nós veremos que o poder da palavra de Deus não tem limites e sustenta todas as famílias que confiam nela, através da graça maravilhosa de Deus. Esse é o resumo. O poder da palavra de Deus não tem limites e sustenta todas as famílias que confiam nela, através da graça maravilhosa de Deus. Porque famílias disfuncionais são também alvo da palavra de Deus. É por isso que, ao verificarmos os versos de 8 a 12, nós tomamos conhecimento sobre essa família. Volte os olhos mais uma vez para o texto. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom. Observe, Deus havia ordenado fome, seca sobre a terra. Mas o próprio Deus estava sustentando Elias. O próprio Deus, pelo poder da sua palavra, sustentava o profeta de modo milagroso e assombroso. Mas o Deus que nós cremos, o Deus da palavra, o Deus revelado nas Escrituras, não tem limites. Veja o que ele faz com Elias. Ele diz: Elias, vá para mais distante. Faça o seguinte: vá para o centro da adoração de Baal. E ele ordena, portanto, que Elias suba ao norte para Sidom, onde ele se encontrará com a viúva em Sarepta. E lá é que eu vou sustentar você. Veja que coisa curiosa. Deus ordena a Elias que saia dos limites de Israel e vá, de fato, desafiar os poderes de Baal no próprio terreno de Baal. Porque Deus não tem limites. Deus não tem limites geográficos. Como lemos na liturgia, Deus abençoa todas as famílias das nações, ou de todas as nações. De fato, Deus não tem limites para abençoar as famílias, e muito menos limites geográficos. Esse crescente da história é uma marca do texto. Se você... nós vamos ver isso, mas acompanhando a narrativa, nós vemos que Deus vai como se estivesse dificultando o seu trabalho. Primeiramente, ele sustenta Elias no ribeiro. Depois ele vai sustentar Elias através de uma viúva pobre, em uma região idólatra. Depois ele vai trazer a vida a um menino morto.
tudo pelo poder da sua palavra, apontando exatamente para o poder sem limites dessa palavra de Deus. E o texto nos fala, portanto, que Elias obedece à ordem do Senhor, e ele vai se encontrar com essa viúva. Ele faz isso exatamente às portas da cidade. Veja o verso 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Lá estava a viúva. Meus irmãos, em tempos antigos, a viuvez era quase que uma maldição. Para uma mulher morrer antes de seu marido, era quase que um decreto de morte e de fome. Especialmente, a depender, é claro, da idade a qual ela se tornasse viúva. Porque se o seu marido não tivesse posses, não tivesse alguma coisa para deixar para a sua esposa, aquela mulher estava perdida. E especialmente em um ambiente pagão, e se você observar, em Israel havia leis específicas para o cuidado da viúva e do órfão, mas em Sarepta, em Sidom, não havia esse tipo de preocupação da lei do Senhor. Portanto, é interessante observar que, de fato, nós estamos lidando com a parte mais periférica de uma sociedade. Aquela que estava completamente alheia aos benefícios de uma estrutura daquela sociedade. Mas não bastasse isso, os tempos eram de escassez. Os tempos eram terríveis, porque a seca levava naturalmente à fome. E lá estava essa viúva colhendo ou pegando lenha. E o texto nos fala, portanto, que Elias está convencido da palavra do Senhor. Elias obedece o Senhor e ele, portanto, pede àquela mulher para que lhe traga um pouco d'água e depois, não satisfeito, que lhe traga um pouco de farinha, ou melhor, de pão. O problema é que aquela mulher não tinha o que oferecer ao profeta. Deus havia dito que ela o sustentaria, mas ela não tinha o que oferecer ao profeta. Essa aparente contradição da história nos mostra que, de fato, Deus está agindo pelo seu poder e jamais pela capacidade humana. E aqui está, portanto, essa mulher pronta para a morte. Veja o versículo 12. Após ela receber aí do profeta o pedido para comer. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, de fato, Deus que vive, o seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não bastasse o problema familiar a qual aquela mulher se encontrava, não bastasse ter um filho para sustentar, a fome, agora há um homem que pede para que ela lhe sustente, ou para que ela sustente ele. Não dá. Aquela mulher não pode fazer isso. Portanto, nós observamos que há um claro conflito entre o Deus vivo daquele profeta e a morte anunciada para aquela mulher e o seu filho. Será que a palavra de Deus pode fazer alguma coisa? Será que a palavra de Deus também pode alcançar uma mulher nessas circunstâncias? Num ambiente idólatra, num ambiente de morte, pobreza e dor? Para o louvor da glória de Deus, a resposta é sim. Veja o versículo 9. Versículo 13. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse. Pode ir, não é isso que você quer fazer? Então vá lá e faça, mas antes, ouça o que eu tenho para dizer. Primeiro faça um pãozinho
com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Talvez nesse momento ela tenha dito, que resto? Que resto você se refere? Você não está entendendo a minha situação? Mas então o profeta diz, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Aqui nós nos deparamos com Deus, com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus da família, meus irmãos, com o Deus que se importa. O Senhor Jesus Cristo, tratando dessa mesma história, dirá que havia muitas viúvas naquela região, mas Deus, na sua graça, escolheu esta, para que fosse sustentada pela palavra de Deus. E é exatamente isso que nós vemos na história. A viúva que estava pronta para morrer, a viúva que estava entregando-se à morte, ouviu do profeta, não tenha medo, porque Deus tem algo para você. E aquela mulher, portanto, ao ouvir da palavra de Deus, confia nela, e vai e faz segundo o profeta havia lhe dito. E o texto nos fala que foi exatamente isso que aconteceu, que o Senhor, veja o versículo 15, sustentou aquela família durante muitos dias. A farinha, diz o versículo 16, da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor. Perceba, portanto, que toda a confiança estava depositada, de fato, na palavra de Deus, que não falha, meus irmãos. A palavra de Deus que é verdadeira, e nós vamos ver isso, o grande ponto desse texto, é a grande declaração final dessa mulher, mas ela ainda vai enfrentar um segundo problema. Porque como se não bastasse a fome, como se não bastasse a pobreza, agora vem a doença. Ela não tem descanso. Veja o versículo 17. Depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. O texto nos fala, portanto, que aquela mulher, com todos os seus problemas, conseguiu experienciar o pior. Parecia que as coisas não poderiam piorar, mas elas pioraram. Porque agora o seu filho, o seu único filho, morreu. Morreu por uma doença, o texto não nos fala detalhes sobre essa morte, mas nos diz que aquela mulher vai até o profeta reclamar, vai até o profeta lamentar pelo que havia acontecido. Ela confiou na palavra, ela confiou no profeta, mas o seu filho morreu. Veja o versículo 18. Então a mulher disse a Elias, o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Não dá para saber exatamente que pecado é esse que veio ao coração dela na morte do seu filho. Nós não sabemos exatamente qual o problema que ela percebeu, que ela tomou ciência na morte de seu filho, mas sem dúvida a morte é um desses momentos em que nós lidamos com as consequências do nosso pecado. Afinal de contas, todos nós receberemos a morte física, pelo menos, por causa do pecado. Cantamos, durante o momento de cânticos, exatamente essa convicção de que o poder da morte, esse poder que nos levava ao inferno, nos foi retirado, mas aguardamos ainda aquele momento da glorificação,
Alguns provarão dessa morte para que alcancem a glorificação, outros não, é claro. Mas isso entendemos que o homem natural, o homem sem Deus, tem como salário o pecado. Melhor dizendo, a morte por causa do pecado. E esse é o caso dela. Ela diz: você me lembra os meus pecados, agora eu recebo o juízo da parte de Deus por causa dos meus pecados. E isso é importante nós considerarmos, porque observe que poderia ser o caso de fazermos uma leitura precipitada do texto e tentarmos dizer algo mais ou menos assim: você deve ser como a viúva de Sarepta e confiar na palavra de Deus. Mas calma aí. O texto não está exaltando a posição desta mulher. O texto não está colocando essa mulher como aquela que deve ser trazida como exemplo. Ela é uma mera pecadora. Na verdade, a obra de Deus na vida dela é obra da graça de Deus. É obra da misericórdia e do amor de Deus para com esta mulher, segundo a vontade de Deus, e não alguma coisa que ela tivesse feito, que trouxesse as bênçãos do Senhor em sua vida. Pelo contrário, ela é uma pecadora. E somente pela graça ela poderia receber qualquer bênção. Mas é exatamente isso que acontece, diz o texto. O profeta toma o menino, leva consigo até o quarto, e o texto nos fala que ele deita sobre o menino por 3 vezes, e clama ao Senhor. Versículo 20, então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? O Senhor atendeu, pulei aqui, e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O profeta clamou, o profeta rogou pelo Senhor, e o Senhor se apiedou em sua graça, diz o texto, restituindo a vida àquele menino. Tendo feito isso, o profeta leva consigo o jovem e entrega a sua mãe, que olha para o profeta e conclui. E o versículo 24 é o grande ponto desse texto, meus irmãos. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Que a palavra do Senhor é verdade. Aquela mulher, num ambiente de impiedade, num ambiente de idolatria, sem marido, sem recursos, pronta para a morte, completamente desestruturada, disfuncional. Nós poderíamos listar uma série de problemas sociais, espirituais, vivenciados por aquela mulher e o seu filho. Foi alvo da palavra da verdade. E para nós hoje? Será que essa palavra da verdade encontra-se conosco em um ambiente o qual nós vivemos, esse ambiente de pecado, de perversidade, de maldade, que todos nós estamos aqui presentes? A resposta não pode ser outra senão sim. Na verdade, nós deveríamos pensar mais alto, porque essa palavra da verdade se fez carne e habitou entre nós. Aquela mulher se encontrou com a palavra de Deus pelo profeta. Nós nos encontramos com a palavra de Deus encarnada, viva, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Messias, a quem aprouve a Deus derramar nele os nossos pecados,
a nossa condenação, para que pudéssemos ser livres do pecado, para que pudéssemos receber bênçãos sem medidas. Meus amados irmãos, não importa a estrutura ou a desestrutura da sua família, a palavra de Deus é verdade para ela também. Não importa como está hoje a sua vida, talvez seja o caso, como a viúva de Sarepta, olhando para a sua história, olhando talvez para os sofrimentos da sua vida e pensando: que iniquidade eu tenho cometido diante do Senhor para tanto sofrimento, para tanta dor. Talvez o seu quadro, o seu questionamento envolva exatamente isso. Como eu posso habitar no meio do povo de Deus, se talvez a minha família não seja exatamente aquela da propaganda da margarina? Como é que eu posso vivenciar as promessas de Deus? Como é que eu posso me relacionar com esse Jesus Cristo, se as coisas não estão tão exatamente como deveriam ser? Amados irmãos, a palavra de Deus é verdade, e não há limites para a palavra de Deus. Não há limites para o poder de Deus, porque são exatamente nas famílias imperfeitas que o Deus perfeito aplica a sua perfeita palavra com poder. Portanto, a palavra de Deus é para você. A palavra de Deus tem poder para você, para a sua vida, para o consolo, para o sustento, para a restauração do seu lar. Essa noite, o Senhor nos convida a refletir sobre as nossas imperfeições e a graça dele. Uma graça sem medida, uma graça sem limites. Pela operosidade da obra do Senhor Jesus Cristo, a qual nós podemos pertencer, pela qual nós podemos pertencer à família da fé. Essa sim perfeita, porque é perfeita em Cristo. Meus amados irmãos, nesse mundo quebrado, nós vamos vivenciar muitos problemas estruturais. Nesse mundo quebrado, nós vamos vivenciar muitas dores. Mas a palavra de Deus confronta. A palavra de Deus consola, sustenta a viúva, sustenta o divorciado, sustenta a divorciada, sustenta o órfão, sustenta a mãe com seu filho sem marido, sustenta o pai com seu filho sem esposa, por vários e vários motivos. Quantos e quantos motivos poderemos listar? Mas o meu ponto não é destacar o pecado que leva a esses problemas sociais, a esses problemas familiares. O meu ponto é destacar o tamanho do poder da graça de Deus que alcança até mesmo esses pecados. E a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa refletir sobre essas realidades, precisa pensar sobre essas verdades. Há pouco tempo eu estava conversando com uma irmã em Cristo, que falava sobre uma senhora que com 17 anos, ela engravidou, teve um filho, mas depois caminhou com o Senhor, arrependeu-se dos seus caminhos, e hoje, já mais velha, com seu filho já criado, e ela falava que aquela senhora ainda sofria alguns preconceitos decorrentes daquele seu pecado lá do passado. E para mim essa história, ela exemplifica bem que nós precisamos ser confrontados
também como igreja. Amados irmãos, isso de forma alguma é uma espécie de defesa do pecado. Quero que vocês me entendam. Senão o pastor Petrônio vai ter que desfazer tudo que eu estou falando aqui. Aqui não é uma defesa de famílias disfuncionais, mas é nós sabermos que famílias em condições distintas daquelas as quais nós sabemos muito bem que é o padrão que agrada ao Senhor, também são alvo da graça de Deus e devem também ser acolhidas e recebidas pelo povo de Deus como o profeta fez. O profeta poderia ter questionado o Senhor, não é mesmo? O profeta poderia ter dito: Senhor, veja, é uma senhora viúva, não tem uma família melhorzinha para o Senhor me colocar lá para o sustento? Me manda para ajudar, o pessoal está melhor por lá, o rei é bem melhor. O que o senhor acha? Mas não é por nossa força, não é pelo nosso merecimento, porque, de fato, se fosse por nosso merecimento, todos nós não poderíamos estar aqui. Mas é pela graça, é pelo poder da palavra encarnada, Cristo Jesus, em sua obra redentora, que todos nós somos alvos para a honra e para a glória do Senhor, todos nós remidos e comprados pelo mesmo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. De modo, meus amados irmãos, que pensar nos retratos da família envolve também pensarmos sobre essas famílias que muitas vezes estão na periferia. E nosso desafio essa noite é pensarmos algumas realidades práticas. Primeiramente, meus irmãos, se talvez esse seja a sua situação hoje. Eu tenho liberdade para falar isso porque eu não conheço 99% dos irmãos. Talvez seja essa a sua família. Talvez essa foi a descrição da sua família hoje. E o Senhor diz que Ele também é o Deus da sua família. Que a sua palavra também edifica e restaura a sua família. Mas também é o caso de nós como igreja pensarmos como podemos tratar esses irmãos e irmãs que muitas vezes chegam aos nossos arraiais, à nossa comunidade, e como nós podemos acolher essas pessoas, receber esses irmãos e irmãs que muitas vezes estão em sofrimento já desde a sua chegada, pela própria forma como a sua família está estruturada. Como é que os homens dessa igreja, por exemplo, podem ajudar crianças, jovens, que não têm seus pais presentes, sendo eles os pais postiços, como presença masculina da palavra para esses jovens? Como que as mulheres desta igreja podem acolher mães sem um marido, muitas vezes porque foram violentadas no casamento, muitas vezes porque sofreram no lar e, por força dessa realidade, sofreram o divórcio. Algumas viúvas. Meus irmãos, são tantas e tantas histórias, mas a igreja é o ambiente para essas pessoas. O lugar do acolhimento para essas famílias não tradicionais é a igreja, para que possam receber a nutrição da palavra de Deus, para que possam receber a comunhão do Espírito Santo por meio da igreja, para a honra e para a glória do Senhor. Amada igreja, louvado seja o Senhor pela sua palavra, que não tem limites, até mesmo para famílias disfuncionais. Vamos orar. Deus maravilhoso, nós te louvamos e bendizemos pela tua palavra graciosa, pelo poder, Senhor, que vem da tua palavra
e alcança os nossos corações e fala aos nossos corações de modo tão real e vivo, porque o Senhor é o Deus vivo, que enviaste teu Filho Jesus Cristo, palavra encarnada, para viver entre nós, nosso Redentor. E agora, confiados nisso, Senhor, nós rogamos, transforma-nos, ó Deus. Aplica em nós a Tua palavra, aquilo que é Teu, Senhor, ganhe guarida em nossos corações e frutifique aquilo que for do homem, Senhor, que possa cair no esquecimento, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém.